Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos debates mais importantes do nosso tempo. Como a inteligência artificial está agora mesmo, nesse exato momento, remodelando a própria ideia de descoberta científica. A promessa é bem sedutora, não é? A ideia de que a IA pode nos livrar daquele trabalho maçante, repetitivo e acelerar a ciência é quase irresistível. É como se ela fosse um supercérebro, sabe? Processando um volume de dados que seria impossível para uma pessoa só, dando pra gente uma espécie de atalho cognitivo. Mas é exatamente aqui que a conversa fica séria. Porque por trás de toda essa eficiência existe um dilema fundamental. A grande questão que vamos investigar juntos é esta: como é que a gente pode abraçar essas ferramentas fantásticas sem, no processo, derrubar os pilares que sustentam a própria ciência? Então, vamos começar por essa dualidade. A IA não é nem vilã, nem salvadora. Ela é, na verdade, as duas coisas, uma promessa incrível e, ao mesmo tempo, um paradoxo que a gente precisa entender muito bem. A promessa é clara. Imagina só acelerar pesquisas que antes levavam meses ou até anos para poucos dias. Isso libera um tempo valiosíssimo para cientistas e pesquisadores fazerem o que eles fazem de melhor: pensar de forma crítica, questionar e formular as próximas grandes ideias. Certo. Agora vamos ao paradoxo. O maior desafio de usar IA na ciência é o famoso problema da caixa preta. Muitos dos sistemas mais avançados nos dão respostas às vezes com uma precisão incrível, mas se recusam a mostrar o caminho que eles percorreram para chegar lá. E para a gente conseguir abrir essa caixa preta, a gente precisa de um conceito-chave: a explicabilidade. E olha, isso não é um detalhe técnico, não. É uma exigência ética e filosófica. A gente precisa ser capaz de seguir o rastro do raciocínio do algoritmo para poder confiar nos resultados e, o que é fundamental, para saber quem responsabilizar quando os erros, que são inevitáveis, acontecerem. E esta imagem aqui resume perfeitamente o coração do conflito. A IA é uma máquina de fazer previsões. Ela é genial em encontrar correlações, padrões. A ciência, por outro lado, não se contenta com isso. Ela busca explicações. O conhecimento científico é construído sobre a compreensão dos mecanismos, sobre o porquê das coisas. Para a gente entender bem onde a IA se encaixa nisso tudo, vamos olhar para essa jornada. Tudo começa com a informação, que são os dados brutos. Depois vem a evidência, que é tipo uma ponte que conecta esses dados a uma conclusão lógica. E só então, no final dessa ponte, é que a gente chega ao conhecimento. Uma crença que não é só verdadeira, mas também justificada. E aqui está o pulo do gato. A IA opera de forma brilhante no nível da informação. Ela processa, organiza, identifica padrões como nenhuma outra coisa. Mas ela não produz conhecimento no sentido filosófico da palavra. O verdadeiro conhecimento exige a união da razão com a experiência vivida. A IA não vive no mundo, ela processa representações dele. Sem essa dimensão, ela só ecoa informações, mas não gera entendimento de verdade. E essa falta de explicabilidade não é um problema abstrato, filosófico. Ela tem consequências muito reais, ameaçando os alicerces do método científico como a gente conhece. Sistemas de caixa preta colocam em risco 3 pilares essenciais: a reprodutibilidade, porque se a gente não sabe como um resultado foi obtido, ninguém mais pode refazer aquele caminho. A falsificabilidade, a ideia de que uma teoria precisa poder ser provada como falsa, se torna impossível. E por fim, a demarcação, aquela linha que separa a ciência de pseudociência, fica completamente borrada. Vamos a um exemplo prático. Um sistema de IA é treinado para detectar câncer em exames de imagem e atinge 99% de precisão. Parece fantástico, né? Mas aí uma investigação mais profunda revela que o algoritmo não aprendeu a identificar o tumor. Ele aprendeu a reconhecer a marca d'água do hospital que tratava os casos mais graves. O resultado está correto, mas o mecanismo é cientificamente inútil e até perigoso. Ou seja, ele acerta, mas pelas razões erradas. Em ecologia, o risco é bem parecido. O modelo pode prever um evento climático com base em dados históricos, mas ele faz isso confundindo uma simples correlação estatística com uma relação de causa e efeito real. A previsão pode até se concretizar, mas sem um mecanismo que a gente possa explicar, não passa de um palpite sofisticado. De novo, acerta-se pelas razões erradas. E o mesmo padrão se repete na busca por novos medicamentos. Uma IA pode sugerir moléculas promissoras, mas, sem a explicabilidade, a gente não sabe se ela encontrou um mecanismo biológico real ou só um atalho nos dados.
Em todos esses casos, a ausência de um porquê claro invalida o resultado como conhecimento científico. Diante de tudo isso, a conclusão é inevitável. A tecnologia é uma ferramenta, e uma ferramenta muito poderosa. Mas a responsabilidade pelo seu uso, tanto a ética quanto a intelectual, continua sendo inteiramente nossa, inteiramente humana. A gente está diante de uma bifurcação. De um lado, tem o caminho do pensamento crítico, usar a IA como uma parceira de debate, cujas conclusões devem ser rigorosamente questionadas, validadas. Do outro, tem o caminho perigoso da passividade cognitiva, simplesmente aceitar o que a máquina diz, terceirizando o próprio ato de pensar. E essa analogia resume tudo. Ninguém em sã consciência tomaria um remédio sem entender como ele funciona, quais são os efeitos colaterais. A bula é a materialização da explicabilidade. Aceitar uma resposta de uma IA de caixa preta é exatamente isso. Tomar um remédio com a bula em branco. É um ato de fé, não de ciência. E essa falta de explicabilidade acaba criando uma cascata de problemas. Torna impossível apontar responsáveis por erros. Abre portas para o mau uso de dados. Corrói virtudes como a curiosidade e o ceticismo saudável. E o pior, pode criar o que a gente chama de ignorância fabricada. Vieses e erros que, por virem de uma máquina, são aceitos como verdade absoluta. Certo. Então, qual é o caminho a seguir? Como a gente pode garantir que a IA se torne uma aliada da ciência e não uma ameaça à sua integridade? O futuro exige um novo pacto da comunidade científica. Primeiro, transparência total. Sempre declarar quando ferramentas de IA foram usadas. Segundo, responsabilidade radical. Quem assina o artigo é responsável por tudo, incluindo os erros da máquina. E terceiro, rigor inabalável. Nenhum resultado gerado por IA deve ser aceito sem uma avaliação crítica e profunda. No fim das contas, a questão não é rejeitar a tecnologia, mas sim colocá-la em seu devido lugar. A IA deve ser um instrumento para amplificar a nossa capacidade de raciocinar, não para substituí-la. A meta é usá-la para expandir o conhecimento, garantindo que ela sirva à autonomia humana, e não o contrário. E assim, a gente chega à pergunta que vai definir a ciência nas próximas décadas. A tecnologia, por si só, não tem direção. Se ela será uma janela para novas fronteiras do saber, ou apenas um espelho para as nossas próprias falhas, isso depende inteiramente de nós. A responsabilidade por essa resposta está nas nossas mãos.